Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a professora mestra Cecília da Silva, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que veio conversar conosco sobre o projeto PES Para Que Eu Quero. Se tenho asas para voar. Agradecemos antecipadamente sua presença, Cecília, em nosso programa e registramos também a presença da Mariana. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, esse ano na etapa 12. Sou Márcia de Freitas Bris, membro do grupo de pesquisa EduSex. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 48, que é o código, 9969-88484. Uma mensagem ainda na nossa fanpage do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Vou novamente agradecer a presença da Cecília aqui nessa sexta-feira 13, com bastante sorte, né? Então, gostaria, Cecília, que você iniciasse a nossa conversa apresentando um pouquinho sobre sua área de formação, sua caminhada de trabalho, né? E seus interesses de estudo. E que espaço que você atua como professora hoje? Eu sou professora de Educação Física, formada na UFSC. E fiz mestrado na UFSC também no programa de pós-graduação em Educação. E meus estudos caminharam para a pesquisa sobre a infância, né? E a formação de professores na Educação Física. Eu sou professora do município de Florianópolis, efetiva já há 5 anos, no NEM Barreira do Janga, que fica ali no Saco Grande. Mas já atuei em outras áreas, né, como nos anos iniciais, no estado, mas sempre na rede pública de Florianópolis ou do estado. E meus interesses de estudo, né, vêm para a área da infância, da formação de professores, e nesse exercício, né, de ser professora de crianças pequenas, né, de como a gente vai articulando todos esses conhecimentos da área da educação física, pensando na nossa especificidade dentro da educação infantil. Então, lembrando aos nossos ouvintes que a Cecília é uma das nossas convidadas no colóquio que vai estar acontecendo dia 7, 8, 9 e 10 na parte da manhã. Em outubro. Em outubro, isso. Contando também sobre esse projeto, né? Então, vamos começar por ele mesmo. Projeto PES Para Que Eu Quero, se tenho asas para voar. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, os objetivos dele, a idade das crianças, a duração? Esse projeto, né, que tem a frase da Frida Kahlo, não por acaso, né, um projeto sobre a Frida Kahlo, ele surgiu de um projeto que eu estava trabalhando com as crianças. Eu trabalho com crianças de 1 a 6 anos. E eu estava trabalhando com o grupo 6, que são as crianças as mais velhas da creche, né? Estava trabalhando um projeto relacionado às princesas e os heróis, numa perspectiva de trazer outras referências de heróis e princesas para eles, questionar também um pouco desses padrões de quem é o herói, quem é a princesa, desses modelos também, né, de masculino e feminino. E aí surgiu a proposta de a gente pensar, uma das pessoas a apresentar seria a Frida Kahlo. E aí a gente mobilizou um espaço da creche, né, que era uma sala e o hall de entrada, que virou a Casa Azul da Frida Kahlo. E a primeira questão, quando eu já estava montando, as crianças das outras turmas me perguntavam: Cício, o que vai ser aí? Né? O que vai acontecer? A gente também vai poder brincar? E aí, nessa perspectiva, eu pensei de ampliar esse espaço para todas as turmas da creche, porque a personagem Frida deveria ser apresentada a todas as crianças. Então, um projeto que era nessa medida para ter 1 semana de duração, que era uma perspectiva de estar apresentando a personagem Frida e a cultura mexicana. Então, as suas músicas, a vegetação, a casa da Frida no sentido de como ela pintava,
Ele era para durar uma semana, mas as crianças pediram para ficar mais tempo esse espaço, então ele durou mais uma semana. Que a ideia do projeto inicial foi mostrar que a Frida, ela começou a pintar somente depois da limitação do acidente dela. Então, que corpo é esse, né, que adiante das suas limitações traz novas formas de se comunicar nesse mundo? Então, esse foi o objetivo de a gente estar trabalhando a Frida com todas as turmas, né, de apresentar esse corpo. E quanto tempo que durou? Durou umas 2 semanas. A casa ficou na creche, mas ele já tinha uma preparação com as turmas maiores e tal. Já teve umas 2 semanas antes, então aproximadamente 1 mês, assim, com o grupo dos maiores. E aí o envolvimento com todas as turmas foi nas 2 semanas, que foi o mais intenso. E agora, professora, vamos falar um pouquinho dos ouvintes, né, a importância de trabalharmos na educação infantil temas como esse. Então, a gente parte das princesas ali, né, dessa desconstrução das princesas, e chegando na Frida. Qual que é a importância de trabalharmos temáticas como essas na educação infantil? O nosso objetivo foi inicial, como eu já falei, né, da questão desse corpo, né, desse corpo que é diferente. E que a gente tem uma perspectiva na nossa sociedade de que existe um modelo único de corpo, né, que deve ser trabalhado e que deve ser respeitado. Então, a perspectiva de estar trabalhando essas temáticas na educação infantil é mostrar outros corpos, outras histórias, né, que acontecem e que elas devem ser respeitadas, e que o diferente, ele perpassa, né, a nossa sociedade, e que muitas vezes a gente encontra barreiras que são encontradas em diversos espaços, que o espaço da educação infantil, que é o primeiro espaço institucionalizado das crianças, que eles já possam ser um espaço livre desses preconceitos, né, desse modelo único de criança, né, de ser humano, e que ele possa abarcar essas diferenças, essa diversidade e esse respeito às diferentes possibilidades que esse corpo tem diante do mundo. E eu acho isso que você está falando, assim, de extrema importância, que é o que a gente fala muito no nosso grupo, né? A Mari está aqui, a gente fala muito de trabalhar essa questão. A gente chama que é uma educação sexual emancipatória, isso daí, né? Que para a criança ver que tem várias possibilidades ali, a diversidade é grande e respeito acima de tudo, né? Como é que, agora, pensando assim, ó, que a gente, como eu falei, pensar em educação sexual na infância já gera um pouco de pavor, até por conta de tudo que se ouve por aí, né? E como é que foi a acolhida da escola quando você traz Frida, por exemplo, né? Eu penso pela história toda que ronda atrás da Frida, né? Muitos preconceitos, né, que foram construídos atrás disso também, na frente dos lados, né, o tempo todo. Como é que foi a acolhida, assim, da comunidade escolar como um todo? Daí eu digo, esclarecendo aos ouvintes, né, quando eu falo comunidade escolar, tanto o corpo docente da escola, como as famílias, como é que foi? Foi de extrema importância, assim, a questão da Frida para o corpo docente que acolheu a proposta, que virou, a partir da educação física, virou uma proposta coletiva. Então, a gente teve momentos de lanche, que as famílias trouxeram melancias em homenagem ao quadro Viva la Vida da Frida. Então, as professoras trouxeram as fantasias, se maquiaram, usaram os tipos de cabelo que a Frida usou e trouxeram isso para a sala, ampliaram esse processo. Com relação à comunidade educativa, eu prefiro dizer que a gente teve várias respostas positivas, porque a gente tem até hoje, acho que qualquer criança da creche, se a gente perguntar quem é a Frida, ou se alguém veio de bigode, ou alguém veio de monocelha, ou algum quadro que lembre, eles sabem quem é a Frida Kahlo, né? E reconhecem ela nessa perspectiva. A gente teve uma ou outra resposta das famílias, que acabaram sendo evidenciadas, porque foram as que se destacaram, né, nesse sentido, de forma negativa, porque o projeto ele aconteceu em setembro do ano passado. Então, era um mês antes das eleições.
Então, o acirramento da perspectiva de algumas famílias com relação ao candidato que hoje é o nosso presidente, Bolsonaro, trouxeram algumas perspectivas de não diálogo, mas já de negação. Então, a gente teve umas 2 famílias que pediram para que os filhos não visitassem a casa. E os filhos, um dos filhos todo dia me perguntava, e hoje a gente vai na casa da Frida, e hoje a gente vai na casa da Frida, e a gente tentou dialogar com essas famílias. E uma outra família do mesmo grupo, em específico, que não quis, chegou chorando na creche, dizendo que a gente poderia estar ensinando a ser lésbica, né, para o seu filho. E bem no dia ainda, cada dia eu ia de um modelito de Frida, e nesse dia eu estava do jeito como ela gostava de se fotografar com a família, que era vestida de paletó, calça e gravata. Então, foi um choque, né, nesse sentido, mas a gente convidou a família, né, a gente teve todo o apoio do corpo docente, convidou a família a ir visitar a casa da Frida, que a perspectiva não era essa, que a perspectiva era de mostrar a diferença, porque ninguém tá ali para dizer qual será a opção sexual das pessoas, porque o que as liberdades individuais, elas são individuais, cabe a nós o respeito e não a incitação dessas questões, né? Então, essa família se negou a participar desse processo de ir ver, né? Mas o que a gente chegou a marcar uma conversa com as famílias, acabou que as famílias que a gente gostaria que dialogasse não foram para o diálogo, até porque a perspectiva era de não diálogo mesmo, mas com quem estava a gente conseguiu dialogar e foi bem interessante esclarecer determinadas coisas, porque muitas vezes a Frida acabou sendo meio que um ídolo pop nesse sentido, né? A indústria cultural acaba colocando a Frida nessa perspectiva de venda e tal, e pouco se conhece da história dela. Então, muito se evidencia com relação a isso, né? Que ela era bissexual, ou que ela era lésbica, ou que ela tinha essas liberdades, e parece que isso se evidencia mais da história de como ela revolucionou a cultura do México, né? De como ela, diante das limitações dela, ela trouxe outra possibilidade de se expressar no mundo. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva essa inserção, né? Essa recepção das famílias. Mas é algo que eu vejo até hoje bem positivo e que gerou frutos depois para a gente pensar o espaço pedagógico também de brincadeira das crianças. Então, Cecília, veio um comentário aqui pelo WhatsApp de uma fala tua, né? Para esclarecer, assim, o que seria crianças pequenas? Eu geralmente não uso muito esse termo criança pequena, também tenho algo a colocar nesse sentido, porque parece que criança é criança, né? Mas é um pouco da linguagem que a gente tem na rede de falar das crianças da educação infantil, né? E aí a gente acaba se pegando nisso, porque eu acho que criança é criança, a gente vem nessa perspectiva, mas me coloquei na perspectiva da documentação da nossa rede de Florianópolis, né, que coloca das crianças pequenas. Até a pergunta mesmo é porque, como é um programa de rádio, então pessoas que não são nem da área, né, querem entender o que seria, né? Geralmente a rede tem 2 classificações, né? Tem as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, que são de 0 a 3 e de 3 a 6. Geralmente a gente usa essa nomenclatura. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com a professora, mestra Cecília da Silva, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que veio conversar conosco sobre o projeto Pés para que os queros tenham asas para voar. Cecília, você já falou um pouquinho sobre a escolha da Frida, né? Você pode falar um pouquinho sobre o movimento, assim, do projeto ali, as personagens, tipo, não sei, as telas que foram escolhidas, como é que você fez o caminhar desse projeto? O espaço, vou falar um pouco de o que foi o espaço da Casa Azul, né? O espaço, ele tinha um local que tinha maquiagens e coisas para colocar no cabelo, um camarim, vamos dizer assim, né? E tinham fotografias da Frida, criança e adulta, e tinha tipo um livreiro com vários quadros disponibilizados dos autorretratos da Frida. A ideia é pegar também com diferentes tipos de cabelo, para as crianças também terem essa perspectiva de se inspirarem nesse processo. E aí, nesse espaço, tinha também roupas, né? Roupas diversas,
Também a gente tentou trazer um pouco da vegetação, mas assim com as limitações, né? A gente trouxe algumas suculentas, alguns cactos e tal, mas para as crianças não tão ao acesso imediato das crianças, porque perspectiva como tem os espinhos, tudo para a questão da gente estar mediando, e depois o outro espaço era como se fosse a casa mesmo, que tinha a cozinha, que foi um espaço muito utilizado para as crianças, para cozinhar, fazer o bolo. As crianças comiam lá na casa da Frida, então a gente não ia com um grupo inteiro, a gente ia com um grupo de 5 crianças. Então, se esse grupo ia no horário do almoço ou da janta, eles iam pegar comida no refeitório e iam comer lá. E geralmente a gente colocava velas, né, para fazer um jantar à luz de vela, com música. Esse espaço a gente selecionou músicas mexicanas, da Chavela Vargas, alguns outros músicas que eram inspirações da Frida, músicas do filme, né? Músicas latinas. E aí tinha um espaço de biblioteca, que tinham vários livros da Frida com obras, livros infantis, alguns livros em espanhol infantis que eu consegui. E tinha a cama, o espaço da cama, que também foi um espaço muito utilizado, que a cama tinha um espelho não no teto, porque a gente não conseguiu colocar no teto, mas ficava na frente, e tinha pranchetas para eles desenharem com lápis, com canetinha, e também tinham giz, que aí se quisessem desenhar com giz no quadro, na lousa, assim, né? Então também tinha esse espaço de eles colocarem, mas a ideia que perpassou o projeto foi visitar essa casa em pequenos grupos, e tinham outras atividades coletivas. A gente fez um café um lanche Viva la Vida, que algumas famílias trouxeram melancias em homenagem ao quadro da Frida, e a gente fez todos os grupos no refeitório. Depois a gente juntou as sementes da melancia para fazer umas lembranças para levar para casa. A gente fez com os grupos 6 algumas brincadeiras específicas do México, uma brincadeira que é terro, que é um tipo de amarelinha mexicana. Fizemos um tipo de um rodeio, vamos dizer assim, que agora eu esqueci o nome, mas é um tipo de prática também feita no México. Então a gente fez corrida com cavalinhos de pau, que a gente fez também com eles. Então a gente perpassou um pouco da cultura do México, né, no geral, trazendo a Frida, mas trazendo a música, a dança, as brincadeiras, e aí o espaço como espaço de brincadeira para eles experimentarem. Bom, professora Cília, estamos em uma rádio educativa, em uma ação do programa de extensão que trata da educação sexual em uma perspectiva emancipatória. Compreendemos ser de suma importância um trabalho educativo intencional de educação sexual com vistas à emancipação. Como eu já falei, né, você estará conosco no 12º colóquio dos grupos de pesquisa, formação de educadores, educação sexual, que acontecerá no dia 7, 8 e 9 de outubro. E 10. 10 de outubro. E aos ouvintes que querem fazer a inscrição, na página do Facebook, colocar lá colóquio dos grupos de pesquisa, 12º colóquio dos grupos de pesquisa, vai levar essa página e consegue fazer a inscrição por lá, que é um evento gratuito. Então, você vai estar conversando, vai estar participando da mesa sobre práticas pedagógicas na educação infantil. Nós do LabTeias e do Grupo EduSex entendemos que você já corrobora com processos educativos intencionais. Para além disso, você pode dizer aos nossos ouvintes como percebe o seu papel nesse processo educativo e resultados que você obteve com o teu projeto, assim, falas de famílias ou das próprias crianças. Eu costumo dizer, né, nessa perspectiva, que se tudo a humanidade produz, a tudo ela pertence. Então, não existe uma prática ou algo que a gente produz que seja de alguém, né? Nessa perspectiva de que só um grupo determinado possa estar utilizando. Então, eu sempre trago essa perspectiva para todas as crianças. Então, as práticas, as brincadeiras que a gente vai estar trazendo, perpassa muito a questão é de menino, é de menina especificamente, né? E a questão muitas vezes também da questão dos cabelos, a questão afro, ela vem também muito forte, né? Então, essa perspectiva a gente busca a todo momento, não tem uma prática específica, né, que a gente vem estar trazendo, mas sempre
no diálogo com as crianças, né? Eu tenho um diálogo muito aberto com as crianças. As profs às vezes brincam que, tu fala de igual para igual com as crianças. Eu acho que a gente tem que esclarecer as dúvidas das crianças da mesma maneira com que elas nos perguntam, né? E elas têm interesse em conhecer. Então, por exemplo, Cissa, o teu cabelo curto, teu cabelo é de menino, né? Então, a gente vem conversando sobre isso. Eu falei, meu cabelo tá na cabeça de quem? Tá na tua cabeça. Eu falei, e a Cissa se identifica como que como uma menina, então o meu cabelo é de menina, né? Então, coisas práticas que às vezes a gente traz muitas questões, né? O espaço da Frida acabou trazendo uma perspectiva de que as crianças queriam mais um espaço de brincadeira na creche, além do parque. Então, esse ano, o espaço do Raul já virou meu, lá da creche, né? Já virou da educação física, virou nosso, né? Mas um espaço intencionalmente pensado para os projetos. Então, a gente trouxe um projeto da Vovó Neném, que a gente trouxe as brincadeiras de papéis sociais, ou seja, a brincadeira de casinha, né, de fazer as coisas. Então, esse espaço foi um espaço que a gente sempre dialogou muito, tinha máquina de costura, de brincadeiras, né, mas que todos estavam lá para perpassar todas essas práticas, né, que não existia uma prática específica, e isso tem sido uma resposta bem interessante das famílias, também tem dialogado. A gente fez um outro projeto sobre a vaca astronauta, que é um livro muito legal, uruguaio, que traz a história de uma vaca que queria ser astronauta, mas o touro não deixava porque a função de vaca é dar leite e cuidar dos terneiros. Mas ela consegue vários amigos que vão dando várias dicas e ela acaba indo para o espaço, né? Então, a gente vem trazendo essa temática também para as crianças, mas sempre numa perspectiva de que não existe algo que é de alguém, né? Mas que somos nós que produzimos, então somos nós que devemos usufruir de tudo isso. Então, é isso um pouco que a gente vem acolhendo, né, nesse processo. Agora vamos ao quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você pode aproveitar esse espaço, Cissa, para indicar alguma leitura específica, algum filme, que oportunize aos e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre esse seu trabalho. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso e aí eu sou a doida dos livros infantis, assim, eu sou a doida dos livros, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande pelos livros infantis. E aí eu pensei em trazer algumas sugestões de leituras de livros que a gente pode ter com as crianças e ler. Uma é a coleção Antiprincesas, que traz o livro já tem traduzido em português aqui, é da Sur Livraria, que traz a história da Frida Kahlo, que traz da Violeta Parra, da Evita, da Clarice Lispector, de vários personagens, né, que é muito interessante. Até tem um grupo, que eu acho que é aqui da UDESC, Duas e Só, que faz a apresentação também em alguns momentos desses... elas já vieram livros, aqui na rádio, fizeram entrevista. É muito legais. E aí outros livros, um livro que a gente trouxe da temática é Até as Princesas Soltam Pum, que foi o que a gente iniciou a temática, né, nessa perspectiva. Outro livro também bem interessante é o livro que eu ainda não utilizei com as crianças, mas eu comprei no início do ano, que é Princesas em Greve. E aí as princesas fazem 21 reivindicações sobre esse papel de ser princesa. E aí elas dizem, ser princesa não é profissão, nós reivindicamos também ter o direito a ter a nossa profissão e ser reconhecidas como médicas, professoras, lixeiras, garis, empregadas domésticas, enfim, com as várias funções, de que elas não precisam ser salvas só pelo príncipe, que elas podem descer da torre, né, para observar, para se defender também. Então, várias questões que são trabalhadas, assim. E uma outra indicação, tem um livro chamado A Princesa Vampira, que é da editora Paulus, e traz uma perspectiva de uma princesa que não é boa, né? Que não é boa. E isso é um livro que as crianças gostaram muito por ser um suspense, né, dessa história. É um livro que as crianças lembram bastante ainda disso, né? Porque a gente trouxe essa perspectiva da princesa que não é tão boa, do herói que não é tão corajoso, como o Chapolin Colorado, por exemplo, que a gente trouxe para as crianças. Mas alguma dessas leituras eu acho que é interessante para desmistificar, né, esse papel único que vem colocando na cabeça de que a menina tem que ser a princesa e o menino tem que ser o herói, ou vice-versa, só, né, nesse modelo único que a gente é ser humano, a gente pode ser várias coisas, né, e tem dias que tudo bem, tal coisa, e tem dias que não, né, então eu acho que é essa multiplicidade que é interessante. Obrigada pelas dicas, te parabenizar pelo seu trabalho,
que a gente sabe que gerou muita pesquisa, né, da parte, assim. Então, parabenizar ao seu trabalho, parabenizar ao Ney Barreira do Janga por ter acolhido, né, as famílias também. E avisar os ouvintes que nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a tua presença novamente aqui, Cissa, e pedir para que você faça as considerações finais. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Que é sempre bom a gente estar socializando os nossos trabalhos, de estar trocando. A gente faz parte de uma rede que tem imensas contribuições na perspectiva da educação, numa educação emancipadora, né? Fala aqui como uma parte, mas nós somos muitos, né? Então, gostaria de agradecer também a parceria que tem sido feita lá no Ney Barreira do Janga. E para além desse espaço também, né? Dos parceiros dessa rede que fazem a gente ter fé, né? E seguir em frente, que a gente pode muito mais do que a gente quer, né? As barreiras que a gente encontra, a gente passa por cima, a gente luta, porque a nossa perspectiva é de conquistar, e não vão deixar a gente, né, voltar para um outro modelo de educação, um retrógrado, né, que vê uma perspectiva única. A gente está aqui para contribuir, para emancipar, porque é isso que nos leva para frente. É isso mesmo, concordo plenamente com você. Agradecer a tua presença, Mari. Obrigada, eu que agradeço, eu adorei saber sobre esse projeto, eu adoro a Frida. E eu gostaria também de falar que eu acho que tem momentos que a gente tem que separar, talvez, a questão da figura política da Frida da figura histórica que ela é. A Frida, ela contribuiu muito para a história do México, para a história das mulheres, então ela tem que ser lembrada e tem que ser falada. Pior que nós estamos tão no finalzinho aqui, e já passando do nosso tempo, eu acho. Chegou uma perguntinha aqui agora, né? Quais são as perspectivas futuras? Já tinha chegado dessa pergunta, agora que eu vi, desse projeto. Se ele vai ter algum momento a continuar com outros nomes de princesas ali? Então, esse projeto que aconteceu sempre perpassa a questão dos personagens históricos. Então, naquele ano, por exemplo, a Violeta Parra foi apresentada para as crianças, foi apresentada a Malala, né, a menina paquistanesa, o Iqbal, que é um menino também paquistanês, o Chico Mendes, personagem brasileiro, a Clementina de Jesus também, personagem brasileira. Então, esses personagens, eles vão perpassando. Conforme também o interesse das crianças, a gente vai produzindo também outras questões. Agora, nesse ano, como eu estou trabalhando a questão, por exemplo, agora eu estava trabalhando a questão da dança, a gente vai trazendo também os personagens relacionados a isso, né? E a gente vai sempre buscando essa perspectiva, mas eles têm ainda bastante tempo e a gente vai estar retomando, né, essa perspectiva desses personagens. Obrigada, né? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. E você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.